A gente está vendo uma verdadeira enxurrada de carros elétricos, todos bonitos, tecnológicos e, acima de tudo, entregando muito mais do que os carros das montadoras ditas nacionais, né? E o fato deles estarem super baratos está fazendo as montadoras de carro a gasolina baixar muitos preços também. Ou seja, a gente está vendo um fenômeno raro aqui no Brasil, a queda do preço dos carros 0 km. Para comemorar, né? Não é? Só que o incentivo de imposto desses carros tem data para acabar. E aí a tendência é que eles fiquem bem mais caros e o preço dos carros zero voltaria ao normal. Será que é assim mesmo? Vem entender direitinho para você ver se vale a pena ou não você correr para comprar um carro zero e aproveitar essa oportunidade ou não. Se você está pensando em trocar de carro, é o tipo de vídeo que você estava esperando, vale muito seu like, obrigado por isso, ajuda demais a gente aqui no canal. E já deixa nos comentários, você compraria um elétricozinho chinês hoje ou você tá com o pé atrás, hein? Quero ler. Eu tô gostando que tá caindo o preço do combustão, né? Exatamente. A pergunta desse vídeo é até quando, né? É isso aí. Porque tem gente comprando ali na pressa achando que tá fazendo um negócio da vida e tem gente esperando achando que vai baixar. Somente um dos dois tá certo. Vou te mostrar qual. Tá parecendo bolsa de valores, né? Aposta? A hora certa, né? Tem que acertar o momento. Né? Exatamente, Brunão. Uns anos atrás o governo zerou esse imposto para atrair as montadoras e empurrar o carro elétrico aqui no Brasil. E funcionou, né? BYD, GWM, a chinesada toda desembarcou aqui e vendeu a rodo. E aí, quando essas marcas anunciaram fábrica aqui no Brasil, o governo virou a chave, começou a recompor a alíquota de novo, aos pouquinhos, para proteger a indústria que estava aqui se instalando e aqui também já estava, né? Não faz sentido nenhum. Pois é, mas a regra já era essa, né? Foi subindo assim, 0 até o fim de 2023, 10% em janeiro de 24, 18% no meio daquele ano, 25% no ano passado e agora 35% cheios desde julho, ou seja, já está valendo. Então, mas a fábrica aqui não garante o cara um desconto de imposto. Vamos falar assim, depende do nível da nacionalização que é feita. Guarda essa ficha aí, ó. A justificativa oficial é bonita, né? Renovar a frota, incentivar a inovação, reduzir a emissão de carbono e, claro, gerar emprego. E aqui no Brasil o elétrico funciona mesmo nisso de redução de carbono, né, não? Diferente na Europa que os caras têm que queimar carvão para gerar energia. Lá não funciona aqui, direito. A energia limpa, né, de hidrelétrica, que é a maior matriz energética do Brasil. Só a fábrica da BYD lá na Bahia fala em milhares de vagas diretas e esse aumento todo foi planejado lá atrás com data marcada para cada degrau, como a gente viu. Zeraram para atrair a chinesada e já deixaram combinado o prazo para voltar a cobrar. O governo escolheu primeiro atrair e depois proteger quem montou fábrica aqui. Pode até fazer sentido para a indústria, né? Só que quem banca essa diferença, adivinha, né, Bruno? Sempre, no né? preço do carro é você, né, meu amigo? Mas nem todo elétrico é igual em imposto, ó. Tem elétrico puro, aquele que só anda na tomada, não tem escapamento. Não vai fazer a piadinha que o meu carro anda só com fumaça de rosca, não, porque não admito. Tem o híbrido plug-in, que tem um motor a gasolina e a bateria para você carregar na tomada. E tem o híbrido comum, que é basicamente um carro a combustão com uma ajudinha elétrica, que você nunca pluga ele em lugar nenhum. Durante um tempo, cada um pagava um imposto diferente. O plug-in estava em 28%, o híbrido comum em 30%, e desde julho todos foram nivelados lá para cima, 35%. Acabou aquela de escolher um para pagar menos imposto. Acabou a mamata. Acabou. E olha só, o imposto de importação é só a primeira fatia aqui da conta, tá? Olha o efeito cascata. Por cima dele ainda vem IPI, ICMS, PIS, COFINS e o valor do câmbio, olha só, do yuan e do dólar, que quando dispara, encarece o carro sem o governo ter que mexer em imposto nenhum. Um elétrico importado aqui que custava uns 200 mil reais com imposto zero, só com a fatia do imposto, custo para montadora, tá? Não custo pra gente. Esses 35% em cima do valor que ele entra, olha aí, já são dezenas de milhares de reais na conta antes das outras camadas todas, não é pouca coisa, né? E as montadoras acharam um pulo do gato, né? O jump of the cat. Carro aqui no Brasil não paga imposto de importação, né? O carro que é feito aqui. Então elas correram para montar a fábrica aqui em terras brasileiras. A BYD abriu a fábrica lá em Camaçari, na Bahia, no lugar da antiga Ford, inaugurou no ano passado e já bateu 100 mil carros montados em cerca de um ano. A GWM abriu lá em Iracemápolis, no interior de São Paulo, né, a antiga fábrica da Mercedes. Só que é um detalhe, né, ó, montar no Brasil e fabricar no Brasil não é a mesma coisa, Bruno. Esse é o ponto aí que você colocou, ó. Então.
Boa parte desses carros ainda chega com a carroceria pintada e quase todas as peças vindas da China. Até o pneu vem com ar da China, nos casos. E aqui só há parafuso conjunto ali, né? Isso tem um nome, se chama montagem SKD, semi-knockdown, né? Semi-desmontado em inglês. Para virar carro brasileiro de verdade, com peça feita aqui, meu amigo, aí vai levar anos, né? A GWM fala em chegar a 60% de nacionalização em 3 anos. A BYD tá indo no mesmo caminho também. E para segurar essa fase de transição, o governo liberou uma cota de importação com imposto zero de 463 milhões de dólares, válida somente por 6 meses a partir de julho agora, tá entendendo o que eu tô falando, né? Para trazer esses carros desmontados sem pagar o 35%. Por isso a correria das marcas aí para entuchar, né, encaixar o máximo de carros dentro dessa cota antes dessa janela fechar. Então tem estoque aí, né? Tem estoque aí. O que quer dizer isso para você? Que o carro nacional que tá na vitrine hoje lá ainda é bastante importado, esses chineses que se dizem nacional, né, hoje. E o preço camarada dele depende dessa cota e também desse jogo de montagem. Quando a cota estourar ou quando o carro que você quiser não couber nessa cota, aí o preço pode mexer, meu amigo. Calma, que já eu trago para você se vale a pena você sair correndo para comprar ou não. E até para essas chinesas que estão no Brasil, o jogo não é nada fácil, tá? Vai depender de muito lobby político, até se elas montarem as coisas por aqui de maneira completa, o chamado CKD, né, o Complete Knockdown, a coisa vai ser feia, tá? São 14% de imposto até o fim do ano, passando para os famigerados 35% no ano que vem. A ideia do governo é fazer os caras comprarem matéria-prima, inclusive aqui, né, Bruno? Como faz, por exemplo, a Fiat e várias outras, porque aí concorda que você gera muito mais empregos, impostos aqui no Brasil? Um lastro de produção. Exatamente. Assim, né? As famílias que dependem direto e indiretamente daquilo, né? Foi por isso que você continuou vendo as promoções dos elétricos por aí, ó. A BYD baixou o preço do Dolphin Mini, pode sair até em torno de 105 mil reais e deixou o carro mais barato do que um Volkswagen Polo Highline que tá em 138 paus. Me diga aí nos comentários qual que você escolheria. Qual que você escolheria, Bruno? Então, não sei, hein? Que dúvida. Olha aí, hein? Escreve, o Bruno não quis se comprometer. Você falou polo e paus juntos na mesma frase. Lá ele de novo, hein? Mas como que pode custar mais barato? Porque esse Dolphin Mini é montado em Camaçaria, ele não vem mais importado da China. E o carro feito aqui, como a gente falou, não paga o imposto de importação, não paga custo de frete. E foi isso que fez ele cair de uns 125 mil, quando vinha de fora, para a faixa de 100 a 116 mil montado aqui no Brasil. E que lasca de novo quem tem um carro seminovo, já eu falo sobre isso. O elétrico chinês virou até motivo de uma disputa comercial entre Brasil e China. De um lado, a China quer despejar carro barato aí no mundo inteiro e tá conseguindo, eu diria. E do outro, a indústria tradicional, que já estava por aqui, e agora com as próprias chinesas com fábrica aqui no Brasil, pressionando o governo para taxar, sim senhor, quem vem de fora e proteger o que se produz aqui dentro. O imposto de importação é a arma da briga. Quem lucra é quem já tem fábrica construída e operante aqui no Brasil. Tá bom, faz diferença, né, esses empregos aí de quem tá movimentando a economia aqui, mas vamos combinar, para milhões de brasileiros, o que mais pesa é ter a chance de você pagar menos, né, em um carro que seja pelo menos decente, né, Bruno? Um pouquinho de dignidade, Exato. A gente podia ter, né? E não precisa ir para longe não, pra você ver os carros que o americano médio consegue comprar, não. Vai no Paraguai pra você ver os carrões que a galera anda lá. No Chile também. Pois é. E uma coisa que todo brasileiro merecia era o quê? Imposto menor, né? Não uma indústria protegida ali na base da canetada que sobra para todo mundo pagar a conta. O que você acha, hein? Então chegou a hora da pergunta de verdade. Vale correr para comprar agora antes de qualquer nova mexida no imposto ou vale esperar? Antes de responder, olhe os riscos de comprar na pressa, porque não é só preço que a gente tá falando aqui não, né? O elétrico, ele é muito tecnológico sim, mas o jogo muda muito rápido, viu? O elétrico que você compra hoje, daqui a 2 anos já vai ter versão nova com mais autonomia, com software melhor, e o teu carro de repente tá virando um modelo velho ali na cabeça de um comprador que vier depois de você. Igual o celular, né? É, exato, cara. A diferença é que, por exemplo, um Apple ainda tem bom valor de revenda, né? Nesse caso, você não fica esperando sair o último também, né? Também. No caso do celular. Que também não vai acontecer. Você esperar o último, você nunca vai comprar um carro, na verdade. Mas o combustão muda muito pouco. Muda mais design, né? Novas tecnologias, assim. Perfumaria, vai. É ruim desde Agora, sempre. a autonomia não é perfumaria, concorda? Isso vai aumentar. Até rimou. Tecnologia, Bruno, não é feitiçaria. Um exemplo é
Eu tenho aqui um BYD Seal. Depois deles, eles já lançaram o Sea Lion, que é a versão SUV do Seal. Você viu esse, mano? Não Tá vi. lindo demais Bonitão. aí. Não tá vendo agora editando o vídeo aí na tela. Que nem é tão rápido, porque é um carro maior, acredito que até é mais pesado. Mas é o carro que já é mais altinho ali, não pega na parte de baixo ali, nessas ruas maravilhindas que a gente tem aqui no Brasil. Essa é a maior reclamação no Brasil. Exatamente. E digamos que venha uma próxima geração do Seal aí, ou um concorrente que tem uma bateria que dure bem mais do que 400 quilômetros, na prática, né, que é o que eu consigo fazer ali na rodovia. Essa é a parte financeira para você comprar, tá? Agora, se você tem condição, você pode se dar ao luxo de olhar os atributos não financeiros, atributos emocionais, o conforto, a segurança. E tudo isso, quando você já tem um patrimônio guardado, tem muito valor também, né? Falando em autonomia, aquele número bonito que aparece lá é só no manual, viu? No meu fala mais de 500, hein? Ah, não faz, né? Pega o calor aí de Cuiabá com ar-condicionado no talo, na estrada em alta velocidade. Qualquer clima muito frio ou muito calor, a bateria sofre muito. Pois é, a autonomia real vai cair bastante e você vai descobrir que você tem um pé pesado depois que você compra um elétrico, porque dá uma emoção dirigir, viu? O bicho é nervoso, você dá vontade de pisar mesmo. Então, em autonomia, a gente pode contar bem menos do que o ciclo chinês promete e geralmente mais do que um Inmetro diz para fazer. Nem para mim, nem para você, vai. Tem a recarga, que você instalar carregador decente em casa é importante ou no seu condomínio. Isso custa alguns milhares de reais. E briga de condomínio por causa de vaga e tomada, meu amigo, eu diria que é raro, mas acontece sempre, tá? E na estrada, ponto de recarga ainda é um problema em muito lugar aqui no Brasil. Aqui no Sudeste já tá começando a ficar ok. Aqui de Minas indo para Rio, São Paulo, litoral de São Paulo, Belo Horizonte também fica bacana, ainda dá para sobreviver. E tem um seguro que pode sair mais caro, né? No meu caso não saiu, não teve muita diferença não, mas pode ser que as peças sejam caras e ainda tem pouca oficina que mexe com elétrico. Manutenção do dia a dia é mais simples, eu não uso mais freio, é impressionante, você tem um elétrico, você não usa freio, cara. É perigoso você pegar outro carro. Né? É, exatamente, parar de frear. Você tira o pé do acelerador, ele regenera a bateria, ele segura o carro mesmo. Isso é verdade, mas quando quebra algo sério, a peça demora e o preço pode te dar um susto, que é exatamente o que acontece com Fiat e Jeep, né? É verdade. Eu com meu Jeep Compass que eu digo, viu? Nossa senhora. Já passou por alguma coisa assim você também? Dizem que Fiat é complicado. É, zoado. Acho que é do grupo então, né? Porque o Compass, pelo amor de Deus. Brunão, e procura aí pra você ver o caso do recall do Volvo EX30. A gente tá falando de chinês, se bem que agora a Volvo faz parte de um grupo chinês também, né? Olha essa, a fábrica recomendou carregar só até 70% pelo risco de pegar fogo. Meu Deus. E resolver mesmo? Tem uma galera esperando lá, não tem data, não tem nada, é mole? E fica só com 70%. Fica só com 70%. Lindo, né? Então é um risco que existe não só no chinês, né? Aliás, falando em risco no chinês, tem esse problema da permanência na marca. A montadora chinesa nova no Brasil ainda tá provando ali que veio para ficar, se ela vai gostar daqui, né? Se uma delas encolher a operação daqui a uns anos, quem sabe, né, se o seu carro fica na mão com garantia, se a peça fica mais difícil. Eu não digo que isso vai acontecer, mas é um risco real que não existe, ou pelo menos que é menor quando você compra uma marca que tem 30 anos de país, né? Quem comprou Ford não tá... Não concordou, né, não, comigo, né? né? Você tem razão. You may have a point. Agora vem a parte polêmica e a que mais interessa pro seu bolso. O mercado de usado. O pessoal fala assim, mas o elétrico deprecia muito mais, desvaloriza muito mais. Eu entendo o seu ponto de vista, é um mercado novo, a tecnologia muda, mas será que é só o elétrico mesmo? Vamos olhar aqui um ponto, ó. O ponto principal é outro que eu acho, os descontos que as fábricas têm dado nos carros novos. Vou falar aqui do que os chineses têm feito, mas o fato é, até a Toyota, que eu nunca tinha ouvido falar que fazia isso, tá fazendo isso com o carro dela. A Renault dando bônus de 25 mil a 30 mil no Duster, a Volks dando desconto, tirando até 30 mil no Nivus. E aí você imagina o caso do cara lá, que pagou 300 mil no Seal e depois a empresa começa a vender os novos por 250, que aconteceu, né? E aí se ele for querer revender o seminovo dele, vai vender por quê? 210, 220? 200. Agora até aumentou o preço do Seal de novo. Ou vamos pegar um outro exemplo aqui, um carro de 150 mil, se ele deprecia uns 40% em 3 anos, viram uns 90 mil. São 60 mil reais que sumiram enquanto você só andou com o carro. É quase o preço de um Popular novo evaporando aí na sua garagem. Então eu diria que isso é um problema hoje para qualquer carro zero que você for comprar, tá? Mas o jogo pode virar quando essa cota de importação acabar e os impostos começarem a ser cobrados dos chineses dos carros importados, né?
e montados com pouco grau de nacionalização aqui. Vamos considerar aqui que você está na lógica financeira, tá? Que você está considerando que você quer um carro zero, mas você não quer perder muito dinheiro, embora isso eu acho que não é coerente, que quem compra um carro zero vai perder dinheiro. Então o primeiro ponto é esse: se você quiser fazer um bom negócio financeiro e ter menos depreciação no seu patrimônio, considera aí um seminovo de boa procedência. Isso porque é exatamente esse tipo de veículo que sofreu mais com a chegada dos chineses e os fabricantes baixando o preço dos carros zero. Considera todos os custos dessa decisão, soma a energia contra o que você gastaria de gasolina, o IPVA, o seguro, a manutenção, depreciação, tudo junto. E aí que o elétrico às vezes ganha e às vezes pode perder feio, tá? E esse número muda até do lugar que você tá, ó. Aqui em Minas o IPVA do elétrico é exatamente o mesmo da combustão, 4%, um absurdo, né? Horroroso, né? Quem sabe passe o projeto do Kim lá de 1% no máximo de IPVA. E tem estado que isenta o IPVA do elétrico hoje, tipo o Rio Grande do Sul, e em São Paulo o carro elétrico ainda escapa do rodízio, que ajuda quem roda na capital. Só que São Paulo também cobra 4% de IPVA, igual qualquer carro, e você sabe que benefício de governo tem essas coisas, né? Amanhã mudam tudo numa canetada. E presta atenção nesse ponto, a Selic está em 14% ao ano, financiar um carro que perde 20% no valor do primeiro ano, pagando juros em cima disso, é tipo você sangrar dos dois lados ao mesmo tempo. Tem muito fabricante subsidiando esses juros do outro lado, como aconteceu no meu caso, onde, bizarramente falando, valeu a pena financiar aqui no Brasil, mas comprar à vista também tem um custo, olha só. Aqueles 150 mil parados no investimento seguro, rendendo perto de 14% ao ano, te renderiam mais de 20 mil reais em um ano só, sem você fazer nada. E se você tira esse dinheiro para comprar o carro, você está abrindo mão desses 20 mil também. O nome disso é custo de oportunidade e é o que muita gente esquece antes de sair assinando por aí. Eu não estou dizendo que não vale a pena nunca comprar à vista, não. Só estou dizendo para você comprar considerando aí a conta inteira. E agora a resposta finalmente lá do começo. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero merecer o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo. Se você gosta de cuidar bem do seu dinheiro, não me diga mais nada. Me dê esse carro imediatamente ou fuja para as colinas. Eu começo separando aqui dois tipos de pessoa porque a resposta vai variar de acordo com cada uma. Se eu fosse trocar de carro nos próximos meses de qualquer jeito, eu olharia muito bem para esse momento. Foi o que eu fiz, inclusive, na verdade, né? Porque ele é raro mesmo. Afinal, puxa aí na sua memória. Quando é... Desafio pro Brunão também. Quando que você lembra que os fabricantes de carro, até os a gasolina, baixaram o preço do zero aqui no Brasil? Nunca. A gente sempre falou que sempre subiu. Exato. O que você tem sempre deprecia, certo? Exceto na pandemia, que aconteceu umas coisas diferentes. Agora, carro zero só pra cima, meu amigo. Então, o preço do carro novo está segurado por dois apoios que tem data para cair. Nos carros elétricos montados aqui, a cota de imposto é zero, que vale só até o fim do ano. Nos carros a combustão é a guerra de preço que os chineses estão forçando os tradicionais a baixarem. Quando a cota fechar e o imposto cheio pegar de uma vez, aí essa briga de preço pode esfriar e a tendência é que o 0 km volte a subir. Ninguém te garante, né? A montadora pode absorver, a cota pode ser renovada, o câmbio pode ajudar ou atrapalhar, mas os dois apoios que estão segurando esse preço hoje têm prazo para acabar. Então, se a compra já estava aí no seu plano, antecipar pode fazer sentido agora enquanto a janela ainda está aberta. E isso vale mais ainda para o carro a combustão, né? Que tá barato e não tem aquele drama, todo aquele preconceito com o elétrico aí, não tem bateria, não tem depreciação que o elétrico pode ter. E talvez então seja a melhor hora em anos para você comprar um carro a combustão bem cotado. Agora, se você está pensando em comprar só porque você ouviu que vai subir, aí eu diria que é armadilha, tá? Depois que você comprou, o carro só perde valor, sempre perdeu. Se você comprar esperando ele valorizar, eu acho que é uma furada. E se você quiser ver o vídeo da gente fazendo 0 a 100, Brunão acelerando ele também do meu carro, da minha experiência com o Sil, e também qual que é o carro que pode caber no seu bolso financeiramente falando, que é muito diferente do que o brasileiro faz, são esses dois vídeos que estão aqui do lado.